Graça e paz, amados irmãos, Pastor Jansen aqui, bom dia a todos. Dia 12 do nosso devocional. Aqui no Japão é segunda-feira, ontem foi domingo e hoje ainda domingo no Brasil comemora-se Dia dos Pais. Que dia mais especial do que esse para trazer à memória a paternidade do nosso próprio Pai Celeste, a paternidade do nosso Deus. Através dos tesouros que Deus me deu, os quais hoje eu chamo de filhos, tenho aprendido muito nos últimos anos da minha vida. Tenho aprendido a entender um pouco melhor a paternidade de Deus, ainda que seja um pouco apenas. E o relacionamento entre um filho e um pai. Quando eu olho para os meus filhos e eu vejo no rosto deles que o medo deles desaparece quando o papai está com eles. Não há mais medo. Eles não ficam estressados pelas suas necessidades porque eles sabem que o papai cuida das necessidades deles. Para eles, eu sou o homem mais forte da terra, o homem mais inteligente da terra. E sempre se referem a mim, pelo menos o mais velho, com superlativos. Você é o mais forte, você é o mais inteligente. Eu vejo nos olhos deles a vontade de estar comigo, e quando eu preciso sair e me abraçam a perna e dizem não vai, não vai. Me lembro das palavras de Moisés: não apartes de nós a tua presença. Vá conosco. Se não fores conosco, não nos tires daqui. As palavras do rei Davi: não apartes o teu espírito de mim. É muito gostoso. Eu, como pai, apesar de ser um homem tão imperfeito, dificilmente eu conseguiria viver à altura das expectativas dos meus filhos. Mas eu me esforço muito. Eles precisam de mim. Eu os amo. E eu não pensaria duas vezes em dar tudo o que eu tenho para eles e por eles. Porque são meus filhos. Eu os gerei. A paternidade do nosso Deus precisa ser observada a partir de um evento específico, a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque no Antigo Testamento, Deus não se mostrava, não havia se revelado como um pai pessoal, individual. Ele era o pai da nação de Israel. E apenas 15 vezes no Antigo Testamento você encontra menções de Deus referindo-se como o pai de certos indivíduos e nada mais. É isso que ocasionava fazia com que as pessoas ficassem tão intrigadas, tão curiosas, tão surpresas em relação à maneira que Jesus tinha de falar com o Pai. Porque ele falava com o Pai como alguém que tem intimidade, não como um pai de todos, um pai distante. Ele falava com intimidade. Lá em Marcos, no capítulo 14, você vê Jesus utilizando a palavra, o vocábulo Abba. Abba, Pai. Que era a maneira como os filhinhos pequenos chamavam seus pais. Abba, papai. E era uma palavra que denotava não apenas intimidade, mas a qualidade do relacionamento entre o pai e o filho, entre duas figuras diferentes, mas tão conectadas. Um relacionamento de dependência. Assim como meus filhos não têm medo em esconder, eu dependo de ti. Eles podem não dizer, papai, eu dependo de ti. Mas todas as suas atitudes, a sua maneira de viver,
demonstra que eles dependem de mim. Da mesma forma, lá no versículo 14 de Romanos capítulo 8, abra sua Bíblia, Romanos 8, 14. Se precisa tempo, pausa o vídeo. O apóstolo Paulo escreve: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Não é todos os que foram criados por Deus que são filhos de Deus. Nesse sentido amplo, Deus Criador, aqui é um Deus que se relaciona de forma individual, da forma que um pai e um filho se relacionam, os que são guiados pelo Espírito de Deus. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize, versículo 15, para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, o Espírito de adoção, por meio do qual clamamos. Lembra as palavras de Jesus em Marcos 14, lá no versículo 36? Abba. Ele diz aqui: por meio do qual clamamos, Abba. Jesus nos fez irmãos com Ele, filhos do Pai. E o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se de fato participamos dos seus sofrimentos, também participaremos da sua glória. Somos co-herdeiros com Cristo, herdeiros de Deus. Ele cuida da nossa eternidade. Eu penso na faculdade dos meus filhos. Eu penso e peço a Deus que lhes dê mulheres idôneas no futuro. Que o Senhor abençoe, que faça deles homens e mulheres tementes a Deus, que faça deles homens que servem ao Senhor. Eles nem estão pensando nessas coisas, mas eu as projeto. Da mesma forma, o nosso Pai deseja para nós coisas boas. Ele já planejou a eternidade. Ele preparou para nós uma eternidade. Essa é a nossa herança. Essa é a nossa herança. Mas, mesmo aqui na terra, lá em Mateus 6, Jesus diz no versículo 32, o Pai de vocês sabe que vocês têm necessidades aqui. Ele é tão bom que ele prometeu cuidar de nós. Ele diz, os pagãos correm atrás disso, eles estão desesperados, os que não conhecem a Deus, os que não são filhos de Deus. Mas vocês não precisam agir dessa forma. Que nem quando um pai fala para o filho, filho, parece que o papai não te dá de comer? Filho, parece que o papai não cuida de você? Jesus está dizendo, não ajam como se vocês não tivessem o Pai. Ele sabe as necessidades que vocês têm. Mas no versículo 33 de Mateus 6, ele diz, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Assim como meus filhos correm para a minha perna e me abraçam. Eles não querem que eu bote comida na mesa, eles não querem que eu lhes compre algo. Eles me abraçam porque querem que eu esteja com eles. Porque estando eu com eles, eles sabem, na figura do Pai, todas as suas necessidades são supridas. Eles não precisam correr atrás das suas necessidades. Meus filhos não precisam se desesperar e correr atrás das suas necessidades. Eles correm atrás do Papai. Em primeiro lugar é o Papai. Porque o Papai representa tudo que lhes dá segurança. Eles me amam não pelo que eu faço por eles, pelo que eu sou para eles. Busquem o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Busque o Pai. O Pai nos sustenta, nos cuida, nos protege, nos ensina, nos corrige, nos disciplina, nos ajuda, nos guia, nos fortalece, nos consola, nos anima, nos carrega em seus braços. Levanta a nossa cabeça e é escudo ao redor de nós. Ele nos defende. Ele é o Pai perfeito. Que Deus te abençoe e que você possa refletir nisso. Graça e paz.